Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E você já sabe, né? Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com segurança, vender mais e, claro, se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o nosso episódio de hoje está para lá de especial. Porque se te dizem que esse ativo não pode ser usado na pressurizada, então esse vídeo aqui é para você. Hoje eu vou falar, vou te mostrar, vou te explicar mitos e verdades sobre o uso da hidroxiapatita de cálcio na pressurizada. Isso mesmo. E se você não sabe o que era, e se você não sabe o que é hidroxiapatita de cálcio, fique ligadinho aqui, porque eu vou te explicar que este ativo é um dos queridinhos atuais do mercado mundial. Trata-se de um bioestimulador de colágeno e hoje você vai aprender tudo sobre ele, ok? Quais os benefícios que dominar este assunto sobre a hidroxiapatita de cálcio vai trazer para a sua carreira de benefícios no seu dia a dia clínico? Primeiro, você vai aprender a eleger o produto adequado. Isso é muito importante. Segundo, você vai ter uma redução drástica de eventuais intercorrências, pois sim, se você não sabe, a hidroxiapatita de cálcio é um ativo que pode gerar várias intercorrências se usado de maneira inadequada. Você vai aumentar as suas possibilidades de tratamentos, ou seja, quantidades de tratamento, aumentar a sua agenda de pacientes. Você vai aumentar também o resultado nos seus pacientes, porque a hidroxiapatita de cálcio, ela tem um efeito incrível sobre o nosso organismo e eu vou te explicar passo a passo sobre isso. Mas antes, eu queria te contar sobre a experiência de uma das minhas doutoras da beleza, que é a Dolores. A Dolores é uma das minhas alunas mais queridas, né? E ela tem um foco muito exclusivo em pacientes de pele madura, ou seja, em rejuvenescimento, né? E vou te dizer uma coisa, ela atualmente tem resultados extraordinários, resultados realmente, gente, incríveis que não seriam possíveis se não fossem, né, o uso do ativo hidroxiapatita de cálcio. Com os outros ativos, talvez seria muito difícil ela conseguir tais resultados. Então, ela eu gosto sempre de citar como esse exemplo, porque atualmente ela se tornou uma referência no rejuvenescimento de peles maduras a partir do uso do bioestimulador de colágeno. E depois vocês também podem dar uma olhadinha aí nas minhas redes sociais, onde a gente tem vários resultados, inclusive muitos resultados aí da Dolores que vem arrasando aí no mercado, né? Eu sei que muita gente pensa que esse ativo só pode ser utilizado, ou seja, aplicado nos procedimentos de forma tradicional, ou seja, através de cânulas ou de agulhas. Sim, ainda tem muita gente que pensa isso. E que também acha, né, que se eu colocar a hidroxiapatita de cálcio na pressurizada, eu não vou conseguir fazer uma entrega adequada, uma entrega eficiente, né? Muitos profissionais também pensam que se eu colocar esse ativo na pressurizada, eu posso gerar intercorrências. Então, se você tem alguma dessas opiniões, fique aqui, porque eu tenho certeza que você vai mudar de opinião até o final aqui dessa nossa aula, né? O fato é que muitos profissionais da estética ainda não têm bons resultados com a hidroxiapatita de cálcio ou nem mesmo, né, utilizam a hidroxiapatita de cálcio porque acha que
todo ativo é igual, ou seja, acha que toda a hidroxiapatita é igual de todos os laboratórios e que não podem ser utilizadas na pressurizada, né? Continuam achando que esse ativo é um ativo para uso exclusivo em cânulas e não na pressurizada. Ou até mesmo, né, esses profissionais não se atualizam no mercado. Por quê? Nós entendemos, né, nós sabemos que atualmente o que nós mais temos são pesquisas, são biotecnologias sendo desenvolvidas por empresas, né, cosméticas, empresas de dermocosméticos, de cosméticos médicos, para essa área da estética que vem se desenvolvendo e pesquisando cada vez mais para que nós possamos utilizar a grande maioria dos ativos também na pressurizada, ok? Então, eu agora vou te mostrar pontos específicos que você vai entender o que é uma hidroxiapatita de cálcio, se ela pode ou não ser utilizada na pressurizada, e a partir de agora eu vou te mostrar a forma correta de você trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio na pressurizada, tá? Eu separei aqui um roteiro para você. Então vamos lá. Primeiro, você precisa conhecer a farmacocinética e a farmacodinâmica do produto que você está utilizando. Segundo, você precisa conhecer o efeito fisiológico do ativo no seu organismo. Terceiro, você tem que dominar a técnica adequada para a aplicação. Saber se você precisa de uma caneta adequada, qual é a técnica que você vai colocar, dosagem e tudo mais. E quatro, você tem que saber as indicações e contraindicações, ou seja, quais os pacientes, né, que eu vou aplicar que tem indicação para esse tratamento. Então, vamos lá? Vamos entender cada um desses pontos? Corre lá, já pega a sua agenda, aquele caderno seu de anotações, canetinha na mão, porque nós vamos começar agora este passo a passo que vai fazer aí com que você aprenda de uma vez por todas a eleger a hidroxiapatita de cálcio correta que você vai utilizar com ótimos resultados, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Passo número 1, você precisa o quê? Conhecer o seu produto. Ai, doutora, mas eu já conheço, eu sei o que é hidroxiapatita de cálcio, ok? Mas agora vou entrar, né? Quando você vai procurar um ativo, um produto no mercado, você precisa entender um pouco mais sobre ele. E aí eu venho trazer o quê? Dois pontos muito importantes. Um é a farmacocinética e o outro é a farmacodinâmica, ok? São dois parâmetros, um que você vai entender quais são as características deste produto, características moleculares desse produto, né? Que muitas vezes a gente acha que não nos interessa, mas eu vou pontuar aqui algumas coisas que você vai ver como isso é muito, muito importante, tá? E o outro é como ele vai se comportar dentro do organismo, uma vez que ele foi aplicado, tudo bem? Ok, então quando eu falo, né, de bioestimulador de colágeno, hidroxiapatita de cálcio, que ativo é esse? Sobre o que ele é? Como que ele é composto? Qual é a molécula dele? Então vamos entender. A hidroxiapatita de cálcio trata-se de um biopolímero, isso mesmo, um biopolímero que vai ser introduzido no nosso organismo e através dele ele vai fazer o quê? Um estímulo de produção de colágeno. Até aí, tudo bem entendido. Ok. Segunda parte, eu tenho diferentes tipos de hidroxiapatita de cálcio. Mas, doutora Adriana, não é tudo a mesma coisa? Sim, o ativo sim, mas eu vou ter algumas diferenças. Se eu estou falando de um biopolímero, eu vou ter primeiro concentrações diferenciadas em cada produto. É dizer que cada laboratório vai desenvolver a sua própria fórmula, ok? Juntamente com a hidroxiapatita de cálcio, eu posso ter outros tipos de ativos, concordam? Eu posso ter ali, né?
Por exemplo, eu posso ter vitaminas, eu posso ter fatores de crescimento e outros ativos que vão corroborar, né, com o resultado que a hidroxiapatita se propõe a trazer para a nossa pele. Então, dependendo do laboratório, eu vou ter ali, né, um produto onde eu vou ter vários ativos que vão estar associados e eu vou ter diferentes concentrações, ok? Perfeito. Outro ponto bem importante é a preparação deste produto. Nós temos laboratórios que vão nos fornecer o produto à base de hidroxiapatita de cálcio, que ele já vem pronto, totalmente pronto. Ele vai vir, por exemplo, numa seringa, onde você já vai fazer a aplicação dele. Então, ali ele já vai ter o quê? Ele vai ter uma concentração X, ele vai ter uma viscosidade X, né? Ou seja, mais denso ou mais fluido, e dessa forma você vai seguir ali as orientações do fabricante para você fazer esse tipo de aplicação. Perfeito? Ótimo. Outro detalhe importante, ele pode ter tamanhos moleculares diferentes. Isso mesmo, ele pode ter, né, tamanhos das esferas diferenciadas. E aí é que entra o grande detalhe quando a gente trabalha com o dispositivo da pressurizada. Nós sabemos que quando nós trabalhamos com a pressurizada, nós temos um ponto bem importante que é o quê? O nosso reservatório, que é exatamente este daqui, tá? Então, olha só, estou aqui com a pressurizada e aqui eu tenho a minha seringa, né? Aqui, gente, nós temos o orifício desta seringa. Este orifício aqui, o tamanho dele, o diâmetro dele deve girar entre 16 a 20 microns. Se for diferente disso, eu vou ter problema na entrega, ok? Não terei uma entrega eficiente. Então, quando eu trabalho, né, com seringas que são de uma boa qualidade, ela vai ter então esse orifício dentro desse padrão. E ele é muito menor, por exemplo, né, que uma agulha. Estão vendo? Ele é bem menor do que uma agulha. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre o tamanho das esferas de uma hidroxiapatita de cálcio, isso vai influenciar aqui na entrega do meu ativo, do meu produto. Estão entendendo isso? É dizer que, por exemplo, se eu pego uma hidroxiapatita de cálcio que já vem pronta, né, em uma seringa, e ela é muito densa, eu não vou conseguir fazer a entrega dela com a pressurizada. Tudo bem? Por outro lado, eu vou ter produtos os quais eu preciso fazer uma prévia diluição. E aí sim, dependendo da diluição e do tamanho das esferas, eu consigo fazer uma entrega eficiente com a pressurizada. Então, vocês já estão entendendo aqui onde eu quero chegar, né? Embora nós tenhamos no mercado a hidroxiapatita de cálcio e ela pode ser usada tanto na técnica tradicional com agulhas e cânulas quanto com a pressurizada, nós precisamos eleger o produto adequado. É dizer que atualmente nós já temos no mercado produtos à base de hidroxiapatita de cálcio para o uso exclusivo na pressurizada. Ai, doutora, então quer dizer que eu não posso utilizar a hidroxiapatita de cálcio feita para entrega na cânula na pressurizada? Você não vai conseguir usar, porque você não vai ter eficiência na entrega, ok? Quando eu falo de um produto de hidroxiapatita de cálcio feito exclusivamente para o uso na pressurizada, isso quer dizer, gente, que ele foi desenvolvido, ele foi testado para o uso na pressurizada. É dizer que essa hidroxiapatita de cálcio que vai aqui, ela foi feita com esferas menores, né? Às vezes ela pode ter sido passada até por um processo de filtragem. Ah, mas isso vai fazer alguma diferença no meu resultado? Será que eu não vou ter um resultado tão bom com essa hidroxiapatita porque ela tem uma esfera menor ou porque ela passou por algum outro processo de biotecnologia? Não, porque o que vai te dar o resultado é a
concentração da hidroxiapatita. Ok? Então, não importa se eu tenho tamanho de esferas diferentes, mas se eu tiver a mesma concentração, eu vou ter o mesmo efeito. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos imaginar que eu precise ingerir 100 gramas de proteína por dia, tudo bem? Então eu vou comer, por exemplo, uma quantidade de ovos de manhã, eu vou comer uma quantidade de carne vermelha na hora do almoço e de carne branca à noite, tudo bem? Completei minhas 100 gramas aí de proteína no dia, tá? Agora, vamos imaginar que eu não queira comer ovos, carne e carne branca à noite. De que forma que eu vou conseguir ingerir 100 gramas de proteína? Eu posso, por exemplo, tomar 2 doses de whey de manhã, totalizando uns 40 gramas de proteína. Na hora do almoço, eu posso tomar mais whey, mais uma dose de whey, vai mais ou menos para 60 gramas de proteína. À tarde, eu posso tomar, por exemplo, um aminoácido líquido, e aí eu já vou mais ou menos para 80. E à noite eu posso de novo tomar um shake de whey. E aí o que vai acontecer? Eu vou totalizar 100 gramas de proteína. Igualmente se eu tivesse comido ovos, carne vermelha e carne branca. Entendem isso? Isso quer dizer o quê? Eu mudei a forma de entrega, mas a concentração da minha proteína é a mesma. A quantidade da minha proteína entregue no meu organismo foi a mesma. Só que de uma forma eu entreguei com macronutrientes, né? Ali com comida de verdade, e aqui eu entreguei com o quê? Com doses de whey protein e dose de aminoácido. Entendem a diferença? Então, é exatamente isso, tá? Você vai ter o mesmo efeito, porém, a sua molécula vai estar diferenciada, ou seja, ela vai estar específica para que você tenha uma entrega eficiente através da pressurização. Perfeito? E quando nós falamos de hidroxiapatita de cálcio no mercado, quais são as concentrações ideais, doutora? Bom, vamos lá. Nós temos desde 10% até 30%. E aí vai variar do produto, da marca, do laboratório, ok? Então, de 10% até 30%. Normalmente, eu gosto muito de utilizar, né, a hidroxiapatita de cálcio a 30%. Ela é a melhor concentração que a gente tem no mercado até o dia de hoje e os resultados dela são muito bons, muito efetivos. Tudo bem? Ok. Número 2 agora é o quê? Você conhecer o efeito fisiológico deste ativo dentro do organismo. E aí é aquela grande mágica. Você precisa conhecer como que esse biopolímero vai atuar dentro do organismo. De que forma que ele vai agir e de que forma que ele vai produzir o colágeno. E por que que isso é tão importante? Porque isso vai fazer com que você não cometa alguns erros cruciais quando nós falamos de associações. Então, para você realizar uma associação assertiva, uma associação de sucesso, e aí, gente, eu estou falando de eletroterapia, eu estou falando de aplicação de outro tratamento, eu estou falando de suplementação nutracêutica, tá? Você precisa entender qual é o efeito fisiológico deste ativo no organismo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender como que ele vai funcionar uma vez que você aplicar a hidroxiapatita de cálcio, tá? Esse biopolímero, ele deve ser aplicado na camada subcutânea, já começa por aí, né? Contraintuitivo, por quê? Se eu vou fazer produção de colágeno, onde está o meu fibroblasto? Na derme. Então, normalmente, né, a gente vai pensar que vou aplicar onde? Então, na minha camada dérmica. Mas isso não é verdade quando a gente fala de hidroxiapatita de cálcio, tá? Ela deve ser aplicada no subcutâneo.
Quando eu aplico esse ativo no subcutâneo, é dizer que, vamos lá, faço a aplicação no subcutâneo e aí esse biopolímero entra ali e começa a promover um processo inflamatório. É por isso que quando nós fazemos a aplicação de hidroxiapatita de cálcio, o nosso paciente fica mais ou menos de 48 a 72 horas com os sinais flogísticos de um processo inflamatório, que são quais, gente? Edema, calor, rubor e dor, né? Então, você vai notar que o seu paciente, né, vai ficar mais inchadinha, a sua paciente vai sentir muito calor, aquela, como se fosse aquela febrinha local, né? Vai ter ali uma hiperemia local e vai sim sentir bastante doloridinho. Mas isso vai passar nas primeiras 72 horas. Ok? Então, olha, informações muito importantes, até para quê? Para você já prevenir o seu paciente. Você tem que saber o que vai acontecer, porque senão no dia seguinte a sua paciente liga e fala: doutora, estou desesperada aqui, estou sentindo muita dor, não consigo encostar na minha face, por exemplo, né? Dependendo do local que você aplicar, e você pode ficar desesperada achando que algo deu errado. Não, está perfeito, é exatamente este processo que a gente quer, tá bom? Após 72 horas, todos esses sinais vão desaparecer. E aí, gente, esse processo inflamatório passa-se a se tornar um processo subclínico. O que significa isso? Não haverá mais a presença desses sinais flogísticos, nem dor, nem rubor, nem calor, nem edema. Tudo bem? E aí eu vou começar o quê? Um processo de estímulo de colágeno. Ali na região onde eu quero gerar colágeno, que é a minha derme. Entendendo esse efeito fisiológico, o que nós precisamos raciocinar? Perfeito. Então, já entendi que eu vou fazer uma aplicação no subcutâneo, já entendi que ele vai gerar um processo inflamatório subclínico, mas nas primeiras 72 horas pode existir esses sinais, né? Dependendo da paciente. Tem paciente, por exemplo, que não sente, tá, gente? Mas tem paciente que vai ter esses sinais mais exacerbados. E tá tudo bem, tá tudo dentro da normalidade. Devo tomar alguma medicação? Devo indicar o paciente para ir numa assistência médica? Não. Se estiver tudo controlado, não há necessidade. Se o paciente sentir muita dor, for uma paciente mais sensível, ela pode tomar um analgésico de costume dela, aquele analgésico que ela costuma tomar quando ela tem uma dorzinha de cabeça, tá? Ela pode tomar, mas fora isso não vai passar. Tudo bem? Ok, entendendo isso, eu vou começar a analisar possíveis associações que eu posso fazer. Bom, se eu já estou estimulando o meu fibroblasto, né? A minha produção de colágeno através do quê? De um processo inflamatório, significa que o meu organismo entende que eu tenho uma lesão e vai fazer um recrutamento ali, né? De substâncias, de moléculas, de células que vão atuar na regeneração deste tecido, produzindo o que? Colágeno. Ótimo, então eu já tenho ali uma sinalização do organismo. Aí tem algumas pessoas que me perguntam assim: doutora, eu posso associar, por exemplo, uma radiofrequência com o bioestimulador de colágeno? E aí eu te pergunto: qual é o mecanismo de estímulo de colágeno de uma radiofrequência? Vamos pensar? Qual é? Ela gera uma lesão térmica, certo? E a partir desta lesão térmica, o que acontece? Ela estimula a produção de fibroblasto. Interessante isso, né? Porque se eu tenho uma lesão, eu vou ter o quê? Um processo inflamatório. Opa, mas se eu vou gerar um processo inflamatório com a radiofrequência, eu já não acabei de gerar um processo inflamatório com a hidroxiapatita de cálcio? Já.
E será que isso é saudável? Ou será que eu vou sobrecarregar o meu organismo? E como o meu corpo é muito inteligente, ele pode pensar que eu estou em uma situação de emergência. E se ele pensar que eu estou em uma situação de emergência, o que que ele pode fazer? Começar a gerar um colágeno de emergência. Ou seja, eu quero gerar um colágeno de regeneração, um colágeno organizado de alta qualidade e não um colágeno de emergência. Eu não quero gerar ali um colágeno cicatricial que muitas vezes acontece quando a gente tem, por exemplo, um acidente, quando você faz uma cirurgia e você tem uma cicatrização muito rápida, acelerada, e aí a gente tem o que, gente? Fibroses, a gente pode ter o quê? Queloide. Tudo isso faz parte do quê? Do entendimento do meu organismo que aquilo precisa ser resolvido rapidamente. E aí ele começa a gerar um colágeno de emergência, e que não é um colágeno de regeneração, o qual nós queremos para aquele local. Ok? Então, cuidado com essas associações que vocês vão fazer. É preciso entender qual é o efeito fisiológico para que você faça a associação correta. Então, você já entendeu que se você gerar mais processo inflamatório, você vai começar a sobrecarregar o seu organismo. Já entendeu isso? Ótimo. Perfeito. Então, entendido isso, como que eu posso acelerar ainda mais? Bom, se eu já estou gerando ali um processo inflamatório, eu posso ajudar como? Fazendo associações de matéria-prima que vão ajudar a minha célula a produzir mais colágeno. De que forma? Por exemplo, eu posso associar nutracêuticos à base de aminoácidos. Olha que maravilha! À base de peptídeos, gente, né? Por quê? Porque é matéria-prima da nossa proteína estrutural de colágeno. Eu posso também fazer, por exemplo, né, depois de um determinado tempo, eu posso fazer a aplicação injetável ali de um NCT, por exemplo, que é o quê? Um pool de aminoácidos naquele local. Eu não estarei gerando um processo inflamatório, eu estarei somente fazendo um drug delivery de matéria-prima. Estão entendendo isso? Como é importante você entender o processo fisiológico para que você faça associações assertivas. Ok? Então, gente, esse ponto aí, número 2, é um ponto muito, muito importante, tá? Então, entendemos aí já, né, qual é a estrutura da hidroxiapatita de cálcio. Você entendeu a diferença da hidroxiapatita de cálcio que nós utilizamos em método tradicional e o porquê é tão importante você eleger produtos que são específicos para o uso na pressurizada, ok? Doutora, temos algum no mercado? Sim, já temos no mercado, tá? Atualmente, até a gravação deste vídeo aqui, nós já temos aí 4 produtos no mercado. Nós temos o Sculpt Derm da Cosmobeauty, nós temos o Zafir da Biomedical, nós temos o da PHD, que é o bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio, e também temos o bioestimulador da Smart GR, ok? Então, isso muito provavelmente, né, vai aumentar ainda essa oferta no mercado com o passar do tempo. Eu tenho certeza que nos próximos congressos, nas próximas feiras aí, nós já teremos mais produtos no mercado. Então, até o dia de hoje, nós temos esses daí que são disponíveis, que estão disponíveis no mercado, que são regulados pela Anvisa e feitos especificamente para o uso na pressurizada, ok? Eles têm diferenças de concentração de hidroxiapatita de cálcio em cada um, então vale muito a pena aí você ler e conhecer cada um deles aí mais a fundo, tudo bem? E se atente aqui pela data
do dia que você está assistindo esse nosso episódio do podcast, porque pode ser que no dia que você estiver assistindo já vai existir outros produtos no mercado. Então, esteja aí sempre bem atualizada em relação a isso, tá? Já conheceu aí o efeito fisiológico, como é que ele se comporta no nosso organismo e você já entendeu qual é o raciocínio para você fazer associações assertivas, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica adequada de aplicação. Eu preciso de uma caneta adequada para aplicar essa hidroxiapatita de cálcio? Então, vamos lá. Primeiro, você já entendeu que você vai entregar onde? Na camada subcutânea, ou seja, no tecido gorduroso. E aí você já entende que se eu vou fazer entrega no tecido subcutâneo, eu posso, por exemplo, fazer a entrega na região frontal, na região de dorso de nariz? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque é uma região onde eu tenho pouca ou ausência do tecido subcutâneo. Então, é muito importante que você eleja sempre uma região para entrega onde você tenha o tecido subcutâneo. Ok? E aí nem vou falar agora nesse vídeo sobre conhecimentos anatômicos, né? Obviamente que o profissional precisa estar totalmente capacitado no conhecimento anatômico com profundidade, tá? Mas aí vamos voltar aqui de novo nessa camada. Preciso fazer a entrega na minha camada dérmica. Então vamos voltar aqui na camada de entrega. Eu preciso fazer a entrega na minha camada subcutânea. Então, obrigatoriamente, eu preciso de uma caneta que faça a entrega no subcutâneo. Então, no caso destas daqui de alavanca, né, eu preciso de uma caneta que chegue na camada subcutânea. Existem algumas canetas deste tipo aqui, deste modelo, que não fazem entrega no subcutâneo, que elas são somente entrega dérmica. Já temos outras que são somente de uma calibração, mas ela faz a entrega justamente nessa única pressão na camada subcutânea, ok? Então fique aí de olho em qual é a sua caneta, não importa se ela seja de alavanca ou se ela seja uma caneta de pressões, o importante é que você vai eleger a pressão adequada para a entrega na camada de gordura, tudo bem? Qual é a técnica correta de aplicação dela? Então, gente, você vai, né, posicionar ela e vai fazer a entrega. O mais importante é chegar na camada subcutânea. Doutora, mas eu preciso fazer ela com meia prega, eu preciso fazer ela posicionada a 90 graus, né? Isso não tem importância desde que a sua caneta tenha precisão para chegar na camada subcutânea. De acordo com os testes que eu realizei, né, em cadáver fresco, eu pude constatar, comprovar que não faz diferença. Se eu coloco aqui uma pressão adequada para atingir a minha camada subcutânea, mesmo eu fazendo a entrega a 90 graus ou meia prega, o meu ativo vai atingir o tecido gorduroso. Então, é dizer que você pode ter a liberdade, né, de eleger a forma melhor para você e de maior conforto para o seu paciente no momento da entrega, no momento da técnica, tá? Qual a quantidade que você vai colocar por disparo? Isso vai variar bastante na quantidade total de entrega que você vai fazer e no local que você está aplicando, tá? Vamos ter também diferentes diluições. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo face, ou se eu estou, por exemplo, fazendo rejuvenescimento de mãos, a diluição será diferenciada para que você não tenha granulomas, ok? Pode acontecer quando você, por exemplo, não faz uma diluição adequada para entrega, por exemplo, nas mãos, onde eu tenho bem menos tecido, né, gorduroso do que na face, por exemplo, do que o abdômen, pode ser que você tenha granulomas, tá? Então é importante você ter esse conhecimento e fazer diluições adequadas para cada área.
Perfeito? Bom, e o último passo, quarto, muito importante também é o quê? Indicação e contraindicação. Quais são, né, as indicações da hidroxiapatita de cálcio? Rejuvenescimento, estimulação de colágeno, melhora do tônus desta pele, né? Mitose celular. É dizer, quando eu trabalho com bioestimulador de colágeno, eu promovo não só a melhora do tônus da pele do paciente, mas eu também começo a promover um autopreenchimento, um preenchimento autólogo. O que que é isso, doutora? É quando você vai ter, né, mitose celular. Você começa a estimular, né, proliferação de células e de colágeno naquela região. Então, gente, atualmente o bioestimulador de colágeno, ele está sendo, né, extremamente utilizado e consagrado no mundo inteiro como o rejuvenescedor mais seguro e mais natural que nós temos. Por quê? Porque ele começa a retardar o seu envelhecimento. Ele começa a produzir colágeno como se você tivesse lá os seus 25 anos, né? Nós sabemos que a partir desta idade a gente começa a ter um déficit de produção de colágeno, não é verdade? Então, com o passar dos anos, 30, 35, 40, 45, 50, a gente vai só descendo ladeira, não é verdade? E o bioestimulador de colágeno, o que que ele faz? Ele começa a voltar, a devolver a sua produção de colágeno. Então, imagine uma coisa, é dizer que você começa a retardar o tempo, você começa a envelhecer mais lentamente. Uma paciente que começa hoje fazer bioestimulação de colágeno, daqui a 2 anos ela vai ter não só envelhecido mais lentamente, mas ela estará mais rejuvenescida do que hoje. Olha que incrível, né? E o mais importante, que eu acho que é um dos conceitos mais incríveis do bioestimulador de colágeno, é que você não muda a sua fisionomia. Você não vai colocar volume, você não vai esculpir a face do paciente, né? Porque muitos pacientes sim precisam de harmonização facial para fazer correções, mas existem pacientes que estão extremamente felizes com seu formato de rosto e ela quer só o quê? Rejuvenescer ou mesmo envelhecer bem. E aí é onde entra o bioestimulador. Porque quando eu faço uma harmonização facial e a cada ano que passa eu faço um retoque nesses preenchimentos, o que que acontece? Cada vez que eu fizer, eu vou ficar com uma aparência diferente. Vai depender, né, da quantidade de produto, do próprio produto que eu vou colocar e principalmente da mão do profissional. Tem profissional, né? A gente nota quando faz preenchimento de boca, por exemplo, eu faço com um profissional, fica de uma forma, eu faço com outro profissional, fica um pouquinho diferente, e por aí vai, né? Até as aplicações de toxina botulínica, gente. Às vezes tem profissional que aplica em você, você vai ficar, nossa, amei o arqueamento da minha sobrancelha. De repente você faz uma outra aplicação com outro profissional, tão qualificado como, mas já fica diferente. Então, a harmonização, o preenchimento é a mesma coisa. E você pode correr o risco, né, de estar cada ano com uma aparência diferente. E de repente, passado 3, 4, 5 anos, você se olha e você não é a mesma pessoa. Você está completamente diferente daquilo que você era há alguns anos atrás. Com o bioestimulador de colágeno, você não corre esse risco, porque você começa a trazer a jovialidade, estruturando a sua própria pele. Então você vai realocando, né, este colágeno, a sua pele vai ficando com tônus, você vai envelhecendo mais lentamente
e você não muda a sua expressão, não muda a sua fisionomia. O que isso daí está sendo muito valorizado no mercado mundial. Não mudar quem você é, né? E simplesmente envelhecer mais lentamente, envelhecer bem com qualidade. Então, a minha recomendação é que a indicação do bioestimulador de colágeno seja, inclusive, para pacientes na faixa de 30 a 40 anos. Você já pode iniciar, porque se você iniciar nesta etapa, dificilmente esta paciente vai necessitar de fazer preenchimentos, porque o próprio bioestimulador vai gerar colágeno, né, em pontos estratégicos na nossa face, como, por exemplo, arco zigomático, malar, mandíbula, nasogeniano, né? Que são pontos que nós vamos perdendo o nosso volume de gordura, de colágeno, tendo afrouxamento desses músculos, né? E aí tendo o derretimento da face, ok? Então, essas são as indicações bem específicas do bioestimulador de colágeno. E a contraindicação, doutora Adriana, né? Nós temos algumas contraindicações absolutas, que são pacientes gestantes, lactantes, pacientes oncológicos, pacientes com doenças autoimunes ou paciente que esteja aí com alguma afecção ativa naquele local da aplicação. Tudo bem? Fora isso, existem algumas outras contraindicações que não são absolutas, que você deve avaliar cada caso individualmente no momento aí da sua consulta. Gente, o podcast de hoje foi pra lá de especial, não é verdade? Escreve aqui embaixo para mim se você gostou, o que que você aprendeu em relação a esse bioestimulador de colágeno que tem feito sucesso aí no Brasil e no mundo e que é o queridinho, né, das estrelas, das famosas, das mulheres mais lindas do mundo aí. Coloca aí para mim o que que você aprendeu nesse podcast de hoje, o que que você não sabia e quando você começar a trabalhar com isso, eu quero que você poste os seus resultados, que você me marque, porque eu quero estar por dentro de todos eles, ok? Quero deixar aqui um grande beijo para você. Esse foi o nosso podcast de hoje e eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá!